Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal. Pessoal, nesse vídeo mais um da série Caminho do PC Gamer, dessa vez gabinetes, né? Vamos conversar sobre isso porque assim, isso aqui envolve muitas coisas, né? Quando a gente vai escolher um gabinete para o nosso computador. Então eu vou passar o ponto de vista técnico, depois o pessoal pode entrar também com ponto de vista visual, de gosto pessoal, que aí também, olha, quando você entra no campo do gosto visual, se você tiver um orçamento bem elástico, bem grande aí, você pode fazer o que você quiser, mas quando não tem, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o link para compra de todos os gabinetes que eu recomendo vai estar na descrição. Comprando pelos links, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Um outro detalhe, o pessoal que ainda está aproveitando série de Caminho PC Game, o pessoal que ainda está procrastinando a compra do seu antivírus, saibam que nós temos parceria com a Kaspersky, que é o melhor antivírus do planeta Terra. Em todos os nossos vídeos vocês vão encontrar o link para compra e um cupom de desconto que nós temos, que dá um descontão bem violento aí, tá? Eu uso em tudo que eu tenho aqui, principalmente no meu notebook. Meu PC eu vivo formatando, eu reinstalo, meu notebook eu não mexo porque todas as coisas importantes eu deixo para mexer realmente no notebook, tem antivírus. Nessa altura do campeonato, mais do que nunca. Kaspersky tem muitas versões, né? Tem a versão mais barata, intermediária e a Premium. A Premium, para vocês terem uma ideia, ela tem até um VPN ilimitado e 100% seguro. Então, dependendo do que você for precisar, salte para Premium. Mas saiba que desde a versão mais barata, você já está protegido assim no cru, né? Não significa assim, vai abrir um e-mail ali malicioso? Não, você vai ser protegido. Tem alguma coisa errada no seu computador? Você vai ser protegido. E usa pouquíssimo processador, tem modo jogo e tudo mais. Então, não perca o seu. Gabinete. É assim, ó. Ao longo de todos esses anos, houve uma época, ó, esse é o melhor exemplo. Houve uma época em que eu queria ter um gabinete pequeno para montar um computador que me atendesse bem. E aí a gente tem um problema. Gabinete pequeno, a gente pode começar a falar de micro ATX, não necessariamente o ITX, que seria caixinha pequena. Não, micro ATX. Tem muitas opções aí de mini tower e tudo mais, né? E eu lembro que eu montei, na realidade, naquela época um Core i7 com uma GTX 1060 e ficava muito quente. Então assim, acabei de falar para vocês o seguinte, na época eu montei um gabinetinho, um Corsair 280X, era o top de linha, era cubo, dual chamber, a coisa toda e não resolveu. Onde eu quero chegar com isso aí para vocês? O meu gosto pessoal, queria um gabinete pequeno, mas um computador meio potente demais para ele e não ficou bom. Não ficou bom. No fim das contas, eu descobri que não adianta ter um computador super potente e um gabinete menor, né? Então acabei saltando para gabinete mid-tower ou full tower e coisas desse tipo, que nós já testamos muito aqui no nosso canal. Então, primeiro você precisa saber e decidir consigo mesmo que tipo de computador você quer montar. Se vocês forem montar até, por exemplo, vamos começar a falar de processadores, que aí ajuda todo mundo. Se vocês forem montar, olha só, até um Ryzen, nossa, o que aconteceu com essa caneta? Um 5, nossa senhora. Acho que essa aqui realmente já se foi. As outras eu tô deixando de pé ali. Ó, isso, essa daqui tá boa. Vamos apagar aqui o que eu acabei de escrever para ficar legal. Vamos citar nome de processador, que aí realmente facilita a vida de vocês aí. Se vocês forem montar até um 5700X ou o 13600K, né? Que são aí basicamente que todo mundo, grande maioria de vocês está mirando, dá para ter um gabinete bom, intermediário, com custo não muito elevado, que vai ser 100% suficiente para atender esses dois caras aqui. Então a gente está falando de gabinetes na faixa de 400 a 500 reais e ao mesmo tempo, geralmente são os que já vêm aí, ó, com muitas possibilidades, que é o que eu vou recomendar para vocês. Ou eles vão vir com 2 ou com 3 ventoinhas aqui na frente, né? Ou seja, não precisa se preocupar com comprar kit de ventoinha, e uma na traseira. Ou seja, a única coisa que você precisa fazer é pegar aqui o topo do gabinete e colocar ou um 240mm, que nesse caso que seria mais que o suficiente para esses dois, ou quem sabe até mesmo um 280mm. Eu diria que se você chegasse a comprar o 240 topo de linha, para esses dois caras aqui e até mais um outro, 5800X 3D, que é o que muita gente está querendo, seria o suficiente. Então a gente tem um gabinete nessa faixa com 240 topo de linha, suportando até isso e assim, qualquer placa de vídeo. Porque a placa de vídeo também entra nessa equação de esquentar o seu computador de modo geral.
É muito importante a gente lembrar isso aí também. Por que eu estou colocando as coisas dessa forma? Porque no fim, do meu ponto de vista, o que interessa primeiro é isso. Esse gabinete suporta um 240 no topo sem bater nas memórias? Suporta. Esse gabinete ele já vem com boas ventoinhas de fábrica aqui, precisando colocar ou ventoinhas no topo ou ao mesmo tempo só o water cooler no topo para ter o fluxo de ar perfeito? Suporta. Então aí nós já temos então a referência do que eu considero o gabinete bom para vocês hoje em dia. Só que aí a gente nem está falando de design ainda, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas de modo geral é isso aqui, tá? Isso é o que atende a grande maioria de vocês e é claro que processadores abaixo disso também vai ficar muito bom. Agora vamos entrar no outro campo. Eu só falei de water cooler, né? Water cooler aqui. E se eu fosse falar de air cooler? Geralmente, até onde a gente pode ir, tá? Geralmente, o que nós vemos por aí? A grande maioria das pessoas. Turma, air cooler, existem vários modelos. Existem modelos ali que é o torrezinha, tudo bem, né? A gente está acostumado com isso. Existe o modelo torrezinha que só vem com uma ventoinha, existe o modelo torrezinha que vem com duas ventoinhas, seria o push and pull, né? Onde uma ventoinha puxa o ar e a outra ventoinha está empurrando o ar para fora, né? Seria esse push and pull, certo? Mas air cooler tem uma limitação física clara, que é a quantidade dos heat pipes. O que são os heat pipes? São os tubos de calor, são os tubos que vão transferir o calor do processador para o air cooler para ser dissipado pelas ventoinhas por aqui. A grande maioria dos air coolers só tem 4 heat pipes, os mais baratos. Aí alguns começam a ter 5, outros 6, outros 8, se eu não me engano eu já vi alguma coisa com 10 também, só que isso aumenta exponencialmente o tamanho da tora de metal que vai estar no seu computador aí, tampando memória ou não deixando nem que você instale memória e coisas do tipo. Então assim, o que acontece? Muitas pessoas hoje compram air cooler com 4 heat pipes e usam com os processadores 5600X, 5600G. Algumas pessoas já me reportaram estar usando com 5700X, que ficou até legal, tá? Mas mesmo assim, em algum momento você vai ver os 80 graus. Enfim, 4 heat pipes para segurar mais ou menos isso aqui, para segurar também o 5700G, que ele esquenta menos que o X, e coisas desse tipo. Quando a gente fala de mais heat pipes, seria para processadores mais quentes, mas mesmo assim, dependendo do tipo do computador que você for montar, no meu ponto de vista, já é melhor saltar para um bom air cooler de marca que não tem histórico de problema e te oferece garantia aí. Tem muito air cooler, water cooler, que é no mínimo 3 anos de garantia, alguns são 5. Por isso que às vezes é um investimento um pouco mais caro, mas que vai te entregar não só o maior arrefecimento, mas também a garantia que você não vai ter problema de temperatura no seu computador. Então, é basicamente isso. Agora, eu gostei de puxar a intenção aqui de mostrar esses processadores, porque é o que o pessoal está mirando. Agora, e se fosse processadores mais quentes? Eu ainda diria, na verdade, pelo que eu já montei e já testei, que entraria nessa equação com o melhor water cooler de 240 até um 5900X, tá? Agora, acima disso, a gente falar de 5950X, Ryzen 7000 de modo geral, que está muito quente, e 7 ou i9, aí tem que acompanhar também o custo dessa plataforma, né? Aí já seria full towerzão aí de R$1.000 ou mais, R$1.200, que basicamente são os NZXT, né? Que nós já testamos aqui no canal. Aí a gente tá falando, né, turma, de outra categoria. Nossa, deu um bug mental aqui violento, NZXT. Nós estamos falando aí de categoria de computador muito mais acima. Então vocês veem que é complicado isso aqui. Nessa faixa para essa faixa, dependendo do tipo de computador que você quer montar, mas ao mesmo tempo eu acredito que essa faixa de gabinete com water cooler adequado você consegue fazer muita coisa, né? E aí, pra gente finalizar isso aqui, vamos falar de fluxo de ar, mas também vamos comentar, também aproveitar a deixa para falar sobre gosto pessoal. Uma questão dos gabinetes é o seguinte, às vezes você se depara com um gabinete bom, mas que o visual não te agrada mais e você acaba comprando o gabinete que não é tão bom, porém que o visual te agrada. Isso é muito complicado hoje em dia, acontece bastante. Ou às vezes você vê um gabinete muito mais barato, mas as ventoinhas que vêm nele são ruins. Você fala, não, mas ele já vem com ventoinha, mas as ventoinhas são muito ruins, então não resolve o seu problema. Então muito cuidado com isso aí. Lembra no início do vídeo, o meu gosto pessoal de ter um computador X, mesmo investindo num bom gabinete, não foi uma boa ideia, era 80 graus jogando e não tinha o que fazer. Então só cuidado com isso aí. Às vezes é mais interessante você abrir um pouquinho mão do seu gosto pessoal para comprar um gabinete bom, porque assim,
Se você usar por tempo prolongado seu computador com os componentes com uma temperatura mais alta, só por ter feito uma má escolha de gabinete, você está automaticamente reduzindo a vida útil dele. Você está automaticamente, enquanto você joga, tendo um desempenho mais baixo do que teria se a temperatura tivesse menor, porque todo componente eletrônico, placa de vídeo, processador, quando eles atingem uma certa temperatura, eles caem ali o desempenho, abaixa o clock, faz thermal throttling, né, que é o termo correto. Até SSD faz isso. Só que você não sente, você quase não sente SSD diminuindo a velocidade de leitura e escrita, né? Então, só cuidado com isso. Agora, fluxo de ar. Vamos conversar sobre o gabinetões aqui, ó. Primeiro quadrado, depois eu falo tradicional. Nós temos aí muitos gabinetes quadrados hoje em dia, que é aquele que vocês têm até a possibilidade de colocar water cooler ou ventoinhas na lateral. E aí tem também as aberturas aqui em cima. Fluxo de ar para esses caras aqui, turma, lembrando que a parte da frente seria de vidro, tá? Nós testamos o NZXT H9, dá uma olhadinha, o pessoal que não sabe do que eu tô falando. Fluxo de ar. Qual que é o princípio de fluxo de ar? Vamos desenhar aqui o que seria um gabinete torre tradicional, para tentar entender. Ó, torre tradicional, entrada de ar sempre é frontal, a saída de ar é no topo e na lateral traseira. Alguns, a entrada também pode ser aqui por baixo, tá? Então, o ar frio ele vem, ele entra, aí ele vai esquentando com as peças do computador, ele vai esquentando e pela lei da física ele vai subindo e procurando lugar para ir embora do seu gabinete. Aqui, beleza, um gabinete quadrado, não tem uma parte frontal para fazer o intake, então por onde que a gente tem que fazer? Nós fazemos pela parte de baixo, colocando as ventoinhas para jogar para dentro e podemos colocar também nessa lateral as ventoinhas para jogar o ar para dentro do gabinete. Então jogou o ar para dentro, esse ar esquentou e saiu na parte de cima do gabinete. Então assim, o gabinete quadrado é massa, mas precisa de pelo menos 3 ventoinhas aqui para ficar legal. 3 aqui e 3 aqui. Só aí são 9 ventoinhas. Tudo bem que de repente você fala, não, eu vou colocar um water cooler de 360 aqui em cima, mas tem que comprar só 6. Só 6. Já aumenta bastante o custo aí para você ter o melhor fluxo de ar possível. Aqui, conforme eu acabei de falar, tem gabinetes de 400 a 500 reais, que já vem com 1, 2, 3, 4. Coloca o water cooler de 240 aqui no topo e vai ser feliz. Você já tem o melhor fluxo de ar possível. Então percebe que às vezes você quer uma coisa, o custo fica muito mais alto pelas ventoinhas boas que você tem que comprar, mas já tem outra aqui que é um custo-benefício, né? Que você já, só colocando um water cooler em cima, você já tem tudo. Então, eu falo isso rindo porque, cara, eu já desejei ter tantas coisas. Algumas coisas eu até consegui ter na prática, só que aí na prática acabou não sendo o que eu esperava, porque não adianta você ter uma coisa que você considera legal, mas que fique quente, ou então querer comprar um cara desse e economizar em ventoinha, não é bem assim que funciona. Tomem cuidado com isso, porque no fim das contas é o que eu falei. Você vai diminuir a vida útil dos componentes do seu computador e ao mesmo tempo você não vai ter o desempenho total aí que seu computador pode oferecer por conta de temperatura alta. Então coloquem isso aí na balança também. Vai ter vídeo de water cooler porque é bom separar esses assuntos mais no sentido de poder atingir mais pessoas. Mas eu vou deixar os gabinetes que eu recomendo aí na descrição para que vocês possam estar acessando, tá? São os melhores, são realmente os melhores, os que são mais bem construídos, os que você vai pôr um water cooler não vai pegar em memória, não tem confusão, não tem nada. Alguns designs diferentes para que vocês possam estar escolhendo. Lembrando que alguns gabinetes hoje em dia também tem aquela seguinte situação, a torrezinha normal, ou ele tem 3 na frente, igual foi aqui, ou às vezes tem 2 só na frente, porém de 140 milímetros, acaba dando na mesma, tá? Porque essas ventoinhas são mais largas, então de repente, esse só tem 2. Não tem problema, muitas das vezes é 140 milímetros e aí dá na mesma basicamente ter 3 ventoinhas de 120. É claro que eu tô falando bem a grosso modo, depende de qual ventoinha que é, quantos CFM ela tem, né? Capacidade de gerar esse fluxo de ar e tudo mais, mas no geral é assim. Gabinetes dessa faixa ou você encontra com 3 ou com 2, geralmente uma na traseira, espaço em cima para o water cooler, outras ventoinhas e tudo mais, mas geralmente essas ventoinhas que vêm com os gabinetes ou é 2 140 ou 3 120 e elas têm basicamente o mesmo desempenho no fim das contas, tá? É isso então, vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.